Olá, queridos. Mais uma vez a gente vai estar juntos com a presença de Deus e esperamos que mais uma vez o Espírito Santo tenha liberdade aos nossos corações para podermos ouvir, sentir e aplicar toda a vontade de Deus em tempos de pandemia. Como estamos vendo, estamos em desespero, esperando a abertura de comércios, trabalho, para que possamos voltar às atividades. Mas, ainda assim, mais uma vez, tivemos notícias de que esta quarentena se prolongará por mais um período de tempo. Ainda estamos recebendo notícias de que a crise chamada coronavírus está em aumento, em uma situação ascendente. Estamos esperando, e eu creio que logo em breve, isso estará resolvido. Mas o que me chama a atenção não é quando será resolvido, mas como estarão as vidas pós esta pandemia. E hoje Deus me deu uma palavra sobre o final dos tempos. Mas calma, não fique assustado. Eu tenho observado que muitos cristãos têm medo quando a gente fala de final dos tempos. Não precisa se preocupar. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou registrado em 2 Timóteo, no capítulo 3, uma palavra que ele entrega ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a impiedade dos homens nos últimos dias. Como temos o relato, este ano fez 72 anos que a figueira floresceu. Claramente, então, estamos vivendo um tempo chamado o tempo do fim. E isto, é claro, muitas vezes queremos saber que o fim está chegando por causa de terremotos, por causa de coisas sobrenaturais, e esquecemos de olhar as coisas simples que fazem parte das profecias divinas. No capítulo 3 de 2 Timóteo, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Até aqui nós vemos com muita clareza esses acontecimentos. Mas neste versículo 5, o apóstolo Paulo, ele de alguma forma nos surpreende quando ele diz que tais pessoas, diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é: afasta-te destas pessoas. Interessante isto, porque hoje nós vemos um cristianismo impuro. De alguma forma a igreja está profanando, ela está impura. A recomendação do apóstolo Paulo em capítulo 5 de Efésios, que Jesus procura uma igreja santa, imaculada, uma igreja pura, uma igreja sem ruga, sem defeito, para apresentar a si mesmo através da lavagem de água pela palavra. Se a palavra de Deus não está nos limpando nem nos libertando, então nós temos que parar, atenuar e dizer aonde foi que nós pegamos algum atalho que fugimos da verdade. Mas antes, eu quero orar e pedir que o Espírito Santo nos revele o que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Pai Celeste,
estou à tua disposição. O meu coração está aflito, mas, ó Deus, não é somente o meu. E nós pedimos que o Senhor nos acalme nesta hora, ó Deus. Como diz uma canção, acalma o meu coração, para que haja uma liberdade do teu Espírito Santo e esta palavra possa chegar aos corações. E, ó Deus, ali fazer morada. É o que lhe peço em nome de Jesus. Queridos irmãos, Martin e Drade Bobigan escreveram um pequeno texto que diz assim: as pessoas estão perecendo por causa do amor, mas não do amor a Deus e nem tampouco pelo amor ao próximo, e sim pelo amor de si mesmos, porque foram ensinados por especialistas modernos em psicologia que deveriam se amarem, amar a si mesmo. Ouviram que se elas não se amassem, elas não poderiam ter uma vida melhor e jamais poderiam também amar outras pessoas. Então a dedicação primária aqui seria amar a si mesmo. Nos últimos anos, em que a teologia da confissão positiva, a prosperidade e tantas outras entraram, a teologia da libertação, vieram pregadores também que varreram o mundo, pregando a cura do interior, ou seja, pregadores e outros grandes nomes aí até televisivos, que fizeram muito bem à sociedade, talvez entoando palavras maravilhosas, dizendo: você tem que se amar, você é uma pessoa terrível, você está assim porque você não consegue se olhar o quanto você é bom, o quanto você é bonito, enfim. Mas fazer as pessoas gostarem de si mesmo, até mesmo cultuarem o próprio corpo, honre-se a si mesmo, você merece, você é digno disso ou digno daquilo. Eu vejo que o homem acabou sendo levado a uma autocomiseração. Veja bem, o homem exaltou o seu ego a tal ponto, veja bem, e isso tudo com o único propósito de ser aceito pelas pessoas. Ultimamente, ao analisar as redes sociais, há pessoas que postam qualquer coisa com a intenção de ganhar um like, com a intenção de ganhar, sabe, uma curtida, porque se sentem bem, se sentem amadas através de coisas tão fúteis e que não agregam nada, que não somam nada à nossa vida. Pessoas estão deixando de ver a realidade para viver uma vida virtual, dependendo de redes sociais, como se rede social pudesse te salvar. Bom, a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, o profeta Jeremias, no versículo 9, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E ele diz no versículo 10: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Linda a palavra de Deus escrita por Jeremias. Em Mateus capítulo 22, versículo 40, uma palavra de Jesus que vem ao nosso encontro, e ele diz o seguinte, no capítulo 22, perdão, um minutinho só, no versículo 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então eu tenho que ler o anterior aqui, eu vou para o 37, que diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, 2 mandamentos foram colocados aqui. E o primeiro mandamento, todos nós sabemos, é necessário amar a Deus acima de todas as coisas, acima de família, acima de filhos, acima de negócios, acima de dinheiro, acima de tudo. Isso é óbvio.
Mas o segundo mandamento não é amar a si mesmo, porque Deus entende que o fato do homem se cuidar já é uma forma dele se amar. O segundo mandamento não é ame a si mesmo para amar o próximo, é ame ao próximo como você ama a si mesmo. Como você alimenta a sua carne, assim também alimente o seu irmão, alimente o seu próximo. E aí, eu entendo o seguinte: ao preparar apóstolos para pregar o evangelho, Jesus nunca disse assim: olha, vai ser fácil, ser cristão vai ser moleza, vocês vão entrar dentro do cristianismo e vai ser só uma redinha, um suco de laranja, uma rede lá nas nuvens e um anjinho balançando lá, um ventinho lá, uma palmeira com ventinho. Deus nunca disse que o cristianismo seria fácil. E ele diz que a maioria das pessoas acabam entrando no evangelho sem calcular o fim da caminhada. Então muitos começam como cristãos e logo no meio do caminho a velha carne retorna, o velho homem retorna, e o homem continua adorando a Deus com o corpo coberto de maldades e pecados, achando que está agradando a Deus. Ou seja, o velho homem, na verdade, nunca morreu para muita gente. E em Mateus capítulo 10, versículo 16 em diante, Jesus chamou os discípulos e disse a eles: e indo, pregai o evangelho, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Primeiro, Deus está mandando a gente ir, orar e cuidar dos enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, e tudo isso sem sequer cobrar um centavo para nada. Mas hoje o que nós vimos é que o evangelho virou dinheiro. A maioria quer o ministério para se dar bem na vida, enquanto que contrariamos a verdade que Abacuque prega lá no capítulo 2, aonde o meu justo, diz o Senhor, viverá somente da sua fé. Observa: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, não levem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando vocês entrarem em alguma casa, saudai esta casa. Veja bem, e se a casa for digna, desça sobre esta casa a vossa paz, mas se não for digna, torne a paz para vós. E se ninguém vos receber, e se ninguém escutar as suas palavras, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, eu vou dizer uma coisa aos irmãos: o evangelho nunca foi fácil, não foi dito que seria fácil. Entenda uma coisa: eu costumo dizer que preparar pessoas para o evangelho é preparar as pessoas para um desafio. O apóstolo Paulo, ele estava advertindo Timóteo, para Timóteo lidar com tempos difíceis que certamente chegariam no período em que ele estivesse pastoreando. E mais do que nunca, hoje, esses tempos difíceis acabaram de chegar ao mundo inteiro. Alguns países já se livraram, já estão voltando à normalidade, mas outros países estão vivendo ainda surtos terríveis, muitas coisas fechadas, muita gente perdendo empregos, uma crise econômica tende aí a chegar. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vai ter dificuldade no seu ministério. Agora, eu quero que você entenda uma coisa: nós somos cidadãos do céu. Diga isso comigo: eu sou um cidadão do céu. Apesar de sermos cidadãos do céu, nós vivemos no mundo, nós vivemos na terra, um terreno extremamente hostil,
ou seja, governado pelo Deus desse século, como João 17,14, Jesus diz que aqui nesse mundo não tem nada dele e o príncipe das trevas é quem está governando. E Timóteo teria que lidar com homens que estavam rejeitando a verdade de Deus. Eles queriam Deus, mas não do jeito certo. Muita gente quer Deus segundo a sua própria maneira. Inventaram Deus romântico, inventaram Deus homossexual, inventaram tantas coisas, mas essa não é a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra. Como é que Deus quer que eu seja cristão? De que maneira? Hoje em dia todo mundo diz que tem Deus. Deus até pode ter, mas eu pergunto, você é salvo? Se Jesus voltar hoje, você é salvo? A sua condição de vida está de acordo com a palavra, não de acordo com a tua mente, mas de acordo com a verdade de Deus. Mas eu vou mais além. Apóstolo Paulo está dizendo que homens iriam se levantar e complicar a vida dos servos fiéis, não somente fazendo as coisas de maneira errada, veja bem, mas também encorajando outros a fazerem as coisas erradas, a adorarem de maneira errada. Ou seja, pessoas que, parecendo-se espirituais, levando a falsidade do evangelho aos fracos, daqueles que não conseguem distinguir. Eu tenho ouvido pregadores que pregam heresias, e como as palavras vêm ligadas ao emocionalismo, as pessoas dizem glória a Deus, amém, é isso aí, quando na verdade é totalmente contrário ao que Deus quer para nós. O tempo da dificuldade chegou, tempos difíceis chegaram. A doutora Mariana Pedrini Webel, ela disse algo interessante sobre 3 tipos de saúde. Ela diz assim: há uma saúde chamada física, há uma saúde chamada mental e há uma saúde chamada econômica. E ela diz assim: todas elas estão sendo afetadas nesta crise que estamos vivendo hoje de coronavírus. Ou seja, mostrando o quanto o ser humano é vulnerável. Mas a pergunta que ela mesma faz é: como vamos lidar não só com a crise física, com a crise mental e a crise econômica, mas como é que nós vamos lidar com estas crises? Quais são os gastos que nós devemos ter hoje? Na verdade, estamos vendo pessoas em pânico, sem saber o que vão fazer com a sua vida. Hoje nós pensamos, gastamos dinheiro que não era para gastar, porque não tinha de onde retirar. Uma pergunta que a gente vai fazer agora é: o que é essencial agora? Não só em termos financeiros, mas aonde que nós vamos colocar o nosso foco ou a nossa energia? Nós vemos pessoas angustiadas, perdendo anos e anos de economia, gastando agora dinheiro que não era para gastar nisso, mas tem que gastar, porque senão vão comer ou viver como? Outras sem saber se vão manter os seus negócios ou mesmo os seus empregos. Na verdade, pessoas estão se perguntando se ainda vão continuar com seu plano de saúde ou não. Pessoas que estão chegando ao limite dos seus cartões de crédito, porque não há outra renda, tem que comprar e a única opção muitas vezes é gastar, de onde também já não tem. Então, como vai ser a vida daqui para frente? Quais as lutas financeiras que nós teremos que atravessar? E eu fico perguntando: será que eu devo voltar a fazer academia ou não? Será que eu tenho dinheiro para isso ou não? Então, climas de incerteza, climas de insegurança nesta sociedade. O livro do profeta Miqueias, ele no capítulo 7, nos primeiros versículos do 1 até o 9, tem um título bastante interessante chamado A Desgraça de Israel.
Em Miqueias, o livro diz assim: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos estão tramando em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Mas ainda assim, diz o Senhor, chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. No versículo 5, ele diz assim: não confie nos vizinhos, não acredite nos amigos, até que aquela que o abraça tenha cada um o cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E Miqueias diz assim: mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O que Miqueias está dizendo é que uma crise sem precedentes estava acontecendo na sua época. Uma crise tão poderosa que descreve uma corrupção violenta em todos os níveis da sociedade, ao mais alto escalão, ao mais baixo escalão. Todos estavam vivendo uma crise de corrupção, uma crise em que estavam comprometidos de alguma forma, ou seja, todos os fundamentos da moralidade haviam sido destruídos. Os homens de autoridade estavam vendendo a justiça sem nenhuma vergonha, estavam totalmente abertos ao suborno. O príncipe quer recompensa, o juiz quer suborno, os nobres falam do desejo de maldade, enfim, ele fala que não tinha ninguém confiável, o amigo não era confiável, os chefes de família não ajudavam. Problemão violento que a gente vê aqui nesta crise. Mas se eu sair da crise de Miqueias, quando o filho e a filha se levantam contra os pais, nora contra a sogra, enfim, por aí vai, eu entro numa outra crise chamada crise de Abacuque. O capítulo 1 do livro de Abacuque, uma coisa bonita que acontece aqui, é uma advertência revelada ao profeta Abacuque. Deus chama Abacuque, né, e faz algumas revelações, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que Abacuque começa o seu livro fazendo uma queixa ao Senhor. Ele começa reclamando. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação? Por que tu me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei enfraquece, a justiça nunca prevalece, e os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olha, para um homem entrar com uma palavra dessa diante de Deus, amados, tem que ter ou muita intimidade com Deus, porque não é fácil fazer uma queixa dessa natureza com o próprio Deus, né? Olha que interessante, Jó fez isto, e Deus respondeu a Jó. Mas aqui vem a resposta de Deus no versículo 5, né? O que Abacuque queria? Abacuque queria uma solução para o problema existente. Acredito eu que todos os cristãos do mundo inteiro, não só os cristãos, eu acho que o mundo inteiro está pedindo, cada um ao seu Deus, uma solução para esta crise, para esta pandemia, para que haja uma cura. Todo mundo está de alguma forma tentando. Ora, e nós não somos diferentes, também oramos: Senhor, dá sabedoria, que alguém descubra uma vacina, Senhor, faça cessar esta praga. Também queremos isto. Estamos vendo a luta de muitos sepultando seus parentes. Então eu vou dizer uma coisa: Deus, Ele responde para Abacuque no versículo 5, dizendo assim: olhem as nações e contemplai-nas, fiquem atônitos e pasmem, porque nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os caldeus, os babilônicos,
a nação babilônica, nação cruel, impiedosa, que marcha por toda a terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem, uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Veja a ideia de Deus aqui. O que Deus queria? Disse: eles virão e vão levar vocês, vão destruir a cidade, vão matar muitos. Alguns conseguirão fugir, mas a maioria será levado para servir ao reino de Babilônia, em Babilônia. Veja bem, quando a gente ora a Deus pedindo uma solução de um problema, o que a gente espera? Que Deus tenha misericórdia da gente e diz: filho, ouvi a tua oração, estou enviando o recurso, estou enviando o bálsamo, estou enviando a cura, meu filho, estou te mandando a proteção. Todo mundo quer ouvir algo maravilhoso de Deus. Abacuque faz uma oração violenta aqui, pedindo, se queixando do problema, esperando uma resposta maravilhosa, e a resposta que vem não era a que ele queria ouvir. Talvez ninguém queria uma resposta dessa, que Deus estava levantando uma nação para lutar contra o seu próprio povo. Ninguém queria ouvir isto. Era uma crise violenta. Então, esta crise de Abacuque, ou seja, o que a gente descobre é que Deus de vez em quando dá respostas inesperadas às nossas orações. Não é o que a gente quer, mas Abacuque ficou perplexo, e por um longo tempo, veja bem, Deus fica sem responder, e quando responde não é o que ele queria ouvir. Na mente de Abacuque estava claro, na vida desse profeta, mas claro, de uma forma inesperada, evidentemente, Abacuque talvez tenha levado um susto. Por que Deus vai levantar a nação mais poderosa da terra e inimiga de Israel, uma nação pagã, para julgar o povo de Deus? Interessante isso. Mas Abacuque queria que Deus respondesse a sua oração, e Deus respondeu, mas não do jeito que ele queria. Abacuque nos ensina que a resposta à crise daquela época, uma falta de fé, ou seja, Israel tinha abandonado a Deus, e Deus respondeu com crise. Todas as vezes que o homem abandona a fé, Deus vai responder de alguma forma. Ou seja, o coração de Deus não se comove por emoções, Se Deus se comovesse por emoções, tem muita gente chorando aí, sofrendo aí, chorando, e Deus não se comove por estas coisas. A análise que Deus faz é diferente da nossa. Deus é um Deus de razão, não só de sentimentos. Se eu chorar, tudo bem. Deus, Davi fala da importância do coração quebrantado no Salmo 51 e também no Salmo 34, mas veja bem, ainda assim, a resposta de Deus nem sempre é do jeito que a gente quer. E aí o que me chamou a atenção é que, embora hajam crises, o Salmo 125, versículo 1, Deus diz o seguinte: olha, se você ficar abalado porque tem uma crise acontecendo, então você não confia em mim. Porque o Salmo 125, versículo 1, Deus diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, estão firmes para sempre. Então, não importa o que esteja acontecendo agora, se você confia em Deus, você não será abalado por nada. Você sabe que isto vem e vai passar, mas a mão de Deus, de alguma forma, vai te socorrer lá na frente. Então, eu tenho que descansar em Deus. Abacuque, ele, sabendo que não poderia fazer nada para mudar a mente de Deus, ele então faz uma oração maravilhosa, a oração de Abacuque no capítulo 3. A oração era uma confissão. Ele diz no versículo 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, uma confissão: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e na tua ira lembra-te da misericórdia.
Veja bem, que clamor maravilhoso. Mas vendo que nada poderia mudar o coração de Deus, ele então vai no versículo 17, e de uma maneira íntima, ele chega assim para Deus e diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam ovelhas no curral, ainda que não hajam vacas nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e em ti eu me alegrarei, no Deus da minha salvação. Apesar de o Senhor não mudar esta época, ele disse no versículo 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. Que interessante e maravilhosa esta palavra de Abacuque. Aí você poderia dizer: estamos encerrando. Não, temos mais uma crise. Essa última crise que a Bíblia conta para a gente aconteceu no livro do profeta Jeremias. Jeremias vive uma situação delicadíssima aqui, exatamente no capítulo 2, no versículo 13. Deus dá uma palavra a Jeremias dizendo: o meu povo cometeu 2 males, 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram a fonte de água viva. E segundo, cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. Veja a situação aqui. Jeremias foi chamado para expor a infidelidade, a insensatez do povo de Judá, por ter abandonado a única fonte que jamais poderia ter sido abandonada. E eu entendo que muitos cristãos até podem se chamar cristãos, mas já abandonaram a fonte há muito tempo. Estão tentando buscar recursos em qualquer lugar, menos em Deus. Agora veja bem, o que Jeremias começou a falar, começou a pregar. Ele começou a irritar as pessoas. Ninguém gostava das palavras dele, ninguém queria ter os seus pecados confrontados ou expostos. A pregação de Jeremias não foi popular, porque ele falava do problema das pessoas diretamente. A palavra dele era verdadeira, mas ninguém... O tom, talvez o tom que Jeremias usava para levar aquela pregação, era um tom de autoridade, e o homem rebelde não gosta dessas coisas, né? E aí pronto, começou os problemas. As pessoas começaram a ficar ressentidas, e aí Jeremias começou a enfrentar um problema de não ser aceito de forma alguma diante da sociedade. No capítulo 11 de Jeremias, lá no versículo 18, Jeremias fica sabendo que tinha uma conspiração contra ele. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou, tu me mostrastes o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore e a sua seiva, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Jeremias descobre: estavam querendo matá-lo. Olha que crise violenta aqui. Versículo 20: o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Veja bem, em vista disso, Deus, aqui o Senhor, a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome, e nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Bom, até aqui uma crise avassaladora envolvendo a vida de Jeremias. Mas Jeremias estava com um problema maior do que esse aqui ainda, que era o seguinte: Jeremias estava fazendo queixas. Sabe quando o homem só chega a Deus para reclamar?
Jeremias estava reclamando. A reclamação de Jeremias é que, diz assim o capítulo 12: Tu és justo quando apresento uma causa diante de ti, contudo eu gostaria de discutir algo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por que os traidores vivem sem problemas? Olha a reclamação, a mesma reclamação que Asaf fez no Salmo 73. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Jeremias começou a reclamar deles aqui, e Deus logo deu a resposta no versículo 5. Se você correu com homens e eles o alcançaram, como é que você vai poder competir com os cavalos? Se você, Jeremias, está tropeçando em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Veja bem, até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confiem neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como leão na floresta, ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. A resposta que Deus deu foi: Jeremias, você está se tornando um fraco. E eu não te chamei para ser fraco, eu te chamei para ser forte, porque os problemas eles viriam. Aqui neste mundo nós estamos cercados por aflições, há desespero em todos os lugares. E se você já está cansado de correr com os homens, imagina se você for competir com cavalos. Deus estava dizendo: escuta, eu estou esperando mais de você. Eu quero que você seja mais forte, que você tenha mais resistência no mundo espiritual, que você não se entregue porque os teus inimigos se levantaram, mas que você fique firme, porque ainda tem uma grande caminhada pela frente. Deus estava dizendo para Jeremias: levanta-te, Jeremias, fica firme, Jeremias, porque a caminhada é grande, e sou eu que estou cuidando de você no meio dessa situação, sou eu que estou na tua vida no meio da crise. Entenda, Jeremias não estava entendendo por que os ímpios prosperavam, mas Deus sabia por quê. Às vezes a gente não entende. Esta foi a primeira crise de Jeremias. Eu pergunto: Deus falou com Jeremias na primeira crise, deveria ter entendido que nada. Lá na frente, no capítulo 15 de Jeremias, Jeremias volta a fazer queixa. Teve uma segunda crise. No capítulo 15, versículo 10: ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e contenda com toda a terra. Nunca emprestei e nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Veja bem, Deus responde a esta queixa de Jeremias. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem. A gente se acha fraco, né? A gente tem uma ideia de se achar que nós estamos fracos, que a situação está acabando com a gente, que os problemas existenciais estão derrubando a gente. Mas Deus está dizendo para Jeremias: olha, quem está te fortalecendo todo dia sou eu. Será que você não percebeu que eu estou sendo o seu sustentáculo? Será que você não percebeu que eu te levanto todas as manhãs, renovo as minhas misericórdias contigo, te coloco de pé, que eu firmo os teus passos? E ele diz assim: eu intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do teu inimigo. Eu fui em teu socorro, Jeremias. Infelizmente o povo logo se esquece de que Deus, quantas vezes Deus te socorreu no passado, quantas vezes Deus abriu a porta, quantas vezes Deus te libertou, quantas vezes Deus já te sustentou, e você se esquece. Jeremias faz mais uma reclamação. Isso aqui é triste, é um pouco terrível, porque a reclamação dele era porque ele era amaldiçoado. As pessoas o amaldiçoavam.
Olha, não importa quem tem lançado maldição sobre você, isso não importa. Se o teu Deus está te abençoando, praga alguma chegará à tua tenda. Não importa quantas maldições sejam lançadas sobre os filhos de Deus, o Senhor tem proteção, o Senhor tem cura, e nenhum mal chega à tenda do servo de Deus. Creia que Deus é maravilhoso, Ele te sustenta com as tuas mãos. Jeremias se sentia amaldiçoado, triste, porque a vida dele era diferente dos outros. Entenda uma coisa nessa segunda crise de Jeremias: ninguém queria se associar com ele, ninguém queria ser amigo de Jeremias. Então a reclamação de Jeremias é: eu não passo de um homem solitário. Eu acredito que Deus não criou ninguém para ser solitário, e quando o homem não tem ninguém, o próprio Deus é a sua companhia, e eu prefiro a companhia de Deus, amado. Se o Senhor quiser ser a minha única companhia, é essa que eu quero hoje para andar comigo. Esta é a companhia que eu quero para a minha vida, a companhia do próprio Deus de Israel. Jeremias era solitário, ele pensava que era solitário, mas ele esqueceu que Deus estava com ele o tempo todo. Ninguém queria ouvir Jeremias, a pregação dele não chegava em lugar nenhum. Bem, versículo 18, Jeremias diz assim, capítulo 15 de Jeremias, verso 18: porque é permanente a minha dor. Aí você vai dizer: parece com a minha vida, faz tempo que eu tento me livrar de uma dor, de uma angústia, de um mal, e eu não consigo me livrar. Jeremias estava reclamando: que dificuldade, né? Permanente é a minha dor, a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornastes para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? Olha bem, amados, agora a coisa começou a ficar interessante. Jeremias estava dizendo: puxa vida, eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu sou um profeta, e os riachos se secaram, não tem nada para mim, os mananciais estão falhando, os rios de água viva parece que não correm na minha vida, nada acontece comigo, nada muda. Veja bem, só que, veja bem, Jeremias fez essa gravidade das palavras de Jeremias foi: eu vou te responder mais uma vez, olha só. É permanente a minha dor, a minha ferida é grave e incurável, porque você se tornou para mim um riacho seco, uma fonte seca, e cujos mananciais falham. Agora você vai entender o porquê. Nessa situação aqui, logo no início, nós lemos o que no capítulo 2? Nós lemos no capítulo 2, e nós lemos lá no versículo de número 13, que o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas. Bom, agora vem o problema. Lá no início ele disse que Deus era a fonte de água viva, e agora ele diz que Deus é uma fonte seca para ele. Como pode um homem, em uma determinada época da sua vida, falar que Deus é o seu tudo e agora dizer que Deus é o seu nada? Como pode alguém em determinado momento ter tanta presença de Deus, tudo é de Deus, aquele momento é adoração plena, direta, e agora a maldição que ele está vivendo é de Deus? Era esta a condição aqui de Jeremias. Mas Deus não é Deus de levar reclamação, e quando um homem faz uma queixa e essa queixa é indevida, Deus manda a resposta na hora. Todas as vezes que o homem reclamou indevidamente, reclamando do que não tem, ou pelo que está passando, Deus manda uma resposta direta e objetiva, e no versículo 19 Deus respondeu: assim respondeu o Senhor. Para você que está me ouvindo agora, Deus está falando a mesma coisa com você. Não importa se você não está presencial aqui comigo, mas a palavra está chegando no teu coração, e a palavra que eu tenho para você é:
Jeremias, disse aqui o Senhor no versículo 19: se você se arrepender, eu te restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, você será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Olha que palavra terrível de Deus. Deus agora foi até o seu próprio profeta e disse: profeta, você errou, profeta, você pecou. Amados, nós temos pecado diante de Deus todos os dias e colocamos a culpa na crise, colocamos a culpa nos problemas, e alguns estão colocando a culpa no próprio Deus, como se Deus fosse o responsável. Quantos estão reclamando que Deus nunca te cura, que Deus não muda as coisas? E Deus está te dando uma resposta hoje: se você se arrepender, eu te restaurarei. Arrependa-se, é a coisa mais difícil para ser feita, é se arrepender. Mas Deus depende de arrependimento para restaurar o homem. Deus depende que o homem se submeta à sua vontade, que o homem entenda que o seu coração está cheio de erros. Deus depende que você se confronte e chega para ele e diz: Pai, pequei contra ti, e contra ti somente pequei, como Davi teve que declarar. Bem, encerrando, eu te digo uma coisa: não chame Deus de riacho seco, de fonte seca. Chame o Senhor hoje de fonte de águas vivas. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana: se você souberas quem te pede água, pedirias águas da vida e ele saciaria. Olha, Deus é tão maravilhoso, porque aqui o que eu vejo é que o profeta fracassou na sua missão. E quantos servos de Deus estão fracassando naquilo que Deus os chamou para fazer? Pastores fracassando como pastores, obreiros fracassando como obreiros, músicos fracassando como músicos, descumprindo aquilo que Deus colocou. Deus deu uma função para cada um, como diz Romanos capítulo 12, mas mesmo assim muitos abandonaram o que Deus lhe colocou para fazer. Ou seja, você está fracassando no seu chamado. Deus estava lhe dando uma segunda chance. É isso que eu quero falar antes de encerrar. Não é para todo mundo que Deus dá uma segunda chance. Deus não deu uma segunda chance para Saul. Deus não deu uma segunda chance para Judas, para muita gente. Mas Deus estava dando uma segunda chance para ele. Olha, eu farei de você, Jeremias, se você se arrepender. Capítulo 15, versículo 20 de Jeremias: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não te vencerão, porque eu estou com você para te resgatar e para te salvar, declara o Senhor. Ainda diz o Senhor: eu te livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Veja bem, ele era um homem solitário. Sim, acredito que tem muita gente solitária hoje, cheio de problemas por todos os lados. Talvez pouca gente tenha andado com você, e talvez você passe as noites sozinhos, perde o sono, e nesse momento você não sabe o que fazer, não sabe aonde recorrer. Mas hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Pegue todos os teus pensamentos, pega todo o teu coração e diga para Ele: Pai, eu pequei, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor. E deixa Deus falar prontamente no teu coração. Se você se arrepender, Ele vai te restaurar, Ele vai devolver a alegria que você perdeu, a paz que você não está encontrando. Deus vai te suprir, Deus vai te abençoar. Queria que nesse momento, aonde você está, queria que você baixasse a sua cabeça, ou de alguma forma ouvisse que o Espírito quer falar com você. Escuta, autocompaixão não move o coração de Deus. A autocompaixão nunca moveu o coração de Deus.
ter pena de si mesmo não faz Deus trabalhar a seu favor. Mas eu vou esquecer as suas reclamações que você fez comigo, se você se arrepender e voltar para mim. Eu gosto muito de uma canção que diz assim: preciso voltar aqui, viver em tua casa. É uma das canções que nós temos que fazer todo dia, orações como essa, voltar para os braços do Pai. Eu quero que você hoje apenas dependa dele. Ore comigo. Pai Celeste, temos cometido muitos erros quando reclamamos do próprio Deus. Reclamamos que somos abandonados, fazemos queixas, que o Senhor não abre portas. Eu vejo aqui Abacuque, Jeremias, tem tantos outros, mas eu vejo, ó Deus, que dificuldade que é para o homem reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor é fiel, e que não há prazer, ó Deus, em ferir o justo. Ao contrário, em proteger o justo está o teu coração. Nós somos, Pai, homens muitas vezes levados pelos ventos, pelas tempestades. Algumas vezes pensamos que a nossa casa está firmada na rocha e quando menos percebemos ela cai. Mas hoje nós pedimos: levanta aqueles que caíram, levanta aqueles que de alguma forma perderam a sua fé, que de alguma forma perderam a intimidade contigo, que hoje, ó Deus, esta intimidade, esta relação entre Deus e homem, entre pai e filho seja restaurada, que através do arrependimento e do perdão o Senhor possa visitar o ser humano hoje na sua necessidade. Por isso opera, ó Deus, e que no meio desta crise nós sejamos colunas, nós sejamos fortalezas, porque reconhecemos que o Senhor é quem nos dá a saúde e a fortaleza para prevalecermos, e nós te somos gratos por isso. Põe o teu povo de pé e restaura-nos em nome de Jesus. Amém.